Olá, Berianos! Neste vídeo nós exploraremos as raízes da ignorância e da má interpretação, abordando como o estudo e o dar pode fazer um homem ser grande. Esta é a parte 7. No vídeo anterior nós vimos que a simplificação de conceitos infelizmente contribui para a ignorância a fatos que não ficam evidentes. Embora seja uma estratégia útil, pode contribuir para a ignorância. Porém isso é inevitável. Então neste vídeo nós veremos como a nossa generosidade pode nos tornar grandes. Bom, embora essa frase de que o homem seja do tamanho de sua generosidade não seja especificamente uma frase bíblica, a Bíblia apoia o dar generoso. Nós lemos em Lucas capítulo 6, versículos 38, que fala assim: pratiquem o dar e lhes será dado. Derramarão na dobra da sua roupa uma boa medida, comprimida. Porém, com a medida com que vocês medem, medirão a vocês em troca. Então a Bíblia apoia o dar generoso. Entretanto, a frase "o homem é do tamanho de sua generosidade" tem uma certa lógica, onde podemos ver até na Bíblia. Só que não é uma frase da Bíblia, tá? No mundo há uma profusão de indivíduos dotados de inteligência. Contudo, aqueles que ousam expor as suas ideias em sua total amplitude frequentemente enfrentam o risco de rejeição ou exclusão, devido à falta de congruência com a opinião predominante, como vimos no vídeo 5. Então este fenômeno exemplifica uma das causas subjacentes pelas quais certos indivíduos optam por renunciar à prática do comportamento moralmente correto e à busca pelo aprimoramento pessoal. A falta de apoio social os coloca em uma batalha solitária por melhorias, em meio a uma maioria desinteressada ou apática. Embora o conceito de verdade esteja se perdendo, há ainda um conjunto de normas que definem o que é considerado correto ou incorreto, agradável ou desagradável, e que é estabelecido e reforçado pela sociedade. Porém, essa concepção faz com que muitas vezes os momentos sejam mais importantes do que as pessoas. Assim, a busca pela felicidade se torna condicionada a seguir determinadas normas ou expectativas sociais, o que nem sempre resulta em uma verdadeira satisfação pessoal, visto que tais diretrizes foram impostas externamente. É como terceirizar a felicidade. Então, quando alguém encontra a felicidade em coisas diferentes das esperadas pela cultura e busca desenvolver algo mais significativo, é possível que seja rejeitado ou mal compreendido. Alguns indivíduos adotam ideias alheias em busca de aceitação, enquanto outros se tornam reservados ou buscam isolamento, seja por convicção pessoal ou para promover seu desenvolvimento individual. Entretanto, a homogeneidade de opiniões indica uma falta de pensamento crítico e coletivo. Então, se todos concordam em tudo sempre, é possível que poucos estejam verdadeiramente refletindo. Ou se o fazem, é possível que não esteja vivenciando suas convicções de maneira autêntica. Claro que há ocasiões em que vamos concordar com tudo, porque tudo está correto. Mas existem coisas subjetivas e que podem seguir caminhos diferentes. Ao examinarmos o curso da história, percebemos que os homens que alcançaram um lugar distinto na memória coletiva não foram os que acumularam vastas riquezas materiais, mas aqueles que deixaram um legado de contribuições significativas. É o quanto se consegue resolver o problema dos outros, das pessoas. É como se o homem fosse definido pela sua generosidade. Ou seja, torna-se mais notável pelo que oferece e deixa do que pelo que acumula ou recebe. A Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, é melhor ter um bom nome do que ter um bom perfume. Então aqui o bom nome refere-se à reputação e ao caráter de uma pessoa. Então ter um bom nome significa ser respeitado e ter uma reputação de integridade e virtude. Em contraste, um bom perfume é algo que pode ser apreciado momentaneamente, mas não tem a mesma durabilidade ou importância que a reputação. O versículo sugere que a reputação e o caráter são mais valiosos do que bens materiais ou prazeres efêmeros. E isso nós conseguimos com o que damos aos outros. É por isso que alguns indivíduos dotados de ódio optam por manchar a reputação do outro. Por quê? Porque é uma das coisas mais preciosas que temos, e que por vezes pode ser questionada e manchada. E é isso que Satanás tenta fazer e faz com Deus. E é só para lembrar que isso é crime, tá? Na legislação. Deus é a base de tudo, né? Então sem ele nada se sustenta.
Por isso ele merece ser adorado, né? Porque ele nos serve, né? Então ele é maior, porque ele criou o nosso lar, nos deu boca, deu perna, deu consciência, nos deu sabores, deu cores. Por isso que nós devemos tudo a Deus, né? O maior é aquele que serve, né? Deus serve. Os cristãos vão reinar com Cristo, e isso é o quê? É servir os outros. Um bom governo faz o quê? É aquele que satisfaz e serve bem as pessoas. Atos capítulo 20, versículo 35 fala assim: em tudo eu lhes mostrei que, trabalhando arduamente, vocês devem ajudar os fracos e ter em mente as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Então, ainda vivo, hoje você é feliz quando dá e será feliz por ser lembrado por aquilo que deu. Então, o dar nos faz ser lembrados pelo que damos. Isso pode nos trazer felicidade a longo prazo. A própria ciência confirma isso, né? Que quando praticamos o dar, isso gera dopamina no cérebro. E essa dopamina causa uma sensação de bem-estar. Então, o que damos é bom ou ruim? Independente disso, nós seremos lembrados pelo que damos. Eu mesmo com este canal, eu tenho praticamente a mesma sensação de que eu tinha quando eu ia em uma reunião instrutiva, né? Quando eu tava começando, tava aprendendo ainda. Então esse canal me revigora, né? Pra mim é totalmente terapêutico, tanto psicologicamente como espiritualmente. Então eu sou a prova de que esse versículo é eficaz. Como criador de conteúdo, né? O YouTube quer que eu produza todo dia ou toda semana, né? Que tenha uma certa frequência, né? Só que eu não consigo ter tanta frequência com qualidade, senão eu vou ter que só jogar informações aqui, né, pra vocês. Eu não gosto de apenas jogar informações, eu gosto de entender, aprofundar, explicar, né? É como se eu tivesse uma empresa e só eu trabalhasse, né? Eu faço o marketing, eu faço a capa, eu faço a locução, eu faço as imagens da lousa. Se eu tiver que investir, eu invisto, eu pesquiso os roteiros, né? Eu procuro a verdade, tem que ter essa, né? Não pode ter muito viés, né? Tem que ter o mínimo de viés possível. Então eu não gostaria que alguém falasse por mim também, né? Usar inteligência artificial, essas coisas eu não gosto, né? Também não gostaria que ninguém fizesse o roteiro pra mim. Eu não gosto de... Eu gosto de eu mesmo ler e explicar e entender o que eu estou falando, né? Eu gosto de montar os vídeos e colocar, escolher cada imagem da lousa, escolher a música, né? Isso me dá muito prazer em fazer. Eu faço porque eu amo. Então, por isso que eu acredito que nas palavras de Jesus, né? Que há mais felicidade em dar do que em receber, né? Que eu faço isso aqui por amor, né? Pra Deus e pra ajudar as pessoas. Eu sei que uma hora esses vídeos vão chegar pra alguém, né? Que realmente tá precisando, como já chegou. Então, eu acredito que seja uma forma de dar, né? Esse canal é uma obra da minha fé, né? Então, eu não posso ficar escondendo, né? Porque senão as pessoas não vão saber o que eu também sei. Nesse canal eu tenho que mostrar, né? Eu não posso ficar escondendo muito, né? Porque é a minha pregação. Então tem que anunciar a palavra. Jesus demonstrou um alto grau de generosidade e altruísmo durante sua vida, sendo lembrado até os dias de hoje por suas contribuições. Seu exemplo continua a servir de modelo para muitos. Então, Jesus ele não transformou o mundo, né? Mas ele transformou e transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. E essa é a lógica de Jesus, né? Vão e façam discípulos, ensinando a obedecer tudo que ele ordenou. Então, para o mundo ser bom ou ruim, depende de quem está nele. Os indivíduos que causam impacto significativo no mundo são frequentemente aqueles que têm uma abordagem criativa e inovadora, indo além dos limites convencionais. Então são aqueles que pensam fora da caixa. Claro que tem outras situações. Por exemplo, se uma figura pública proeminente como Neymar começa a adotar um novo estilo de vestimenta ou penteado, é provável que muitas pessoas sigam seu exemplo. Se o influenciador Felipe Neto iniciar uma campanha ou promover uma determinada ideia, é provável que seus seguidores sejam influenciados a adotá-la e acreditar nela. Isso se dá por quê? Porque as pessoas têm uma inclinação para adotar o estilo e o comportamento daqueles que admiram. E gênios como Einstein e Nikola Tesla, eles eram um pouco antissociais e excêntricos da sociedade, né? Não porque não gostavam de pessoas, mas porque suas ideias eram diferentes da grande massa, né? Eles eram indivíduos que, por assim dizer, viviam em seu próprio mundo, né? Ou seja, ficavam fissurados em entender como algo funciona, né? E hoje nós só temos várias das tecnologias que temos por causa desses indivíduos, né, sociais e excêntricos da sociedade que ficaram fissurados em algo, né, em entender algo, e que dedicaram seu tempo, né, em seus descobrimentos em vez de fazer o que a grande massa faz. Ah, então você é um cara estranho para ser inteligente.
Não, na verdade não é assim que funciona, né? Alguns se tornam excêntricos por vários fatores, né? Às vezes algum tipo de transtorno ou simplesmente ideias diferentes da massa, né? Sempre alguém ficar fissurado com algo, a tendência é acabar se isolando, né? Para compreender o objeto da fissura. Como eu mostrei na parte 1. Todos os indivíduos notáveis na história da humanidade se destacaram devido às suas características distintivas e à capacidade de pensar de forma inovadora, resultando na criação de algo que influenciou as pessoas a adotarem ou seguirem. E Jesus é um exemplo disso. Ele recebeu um nome maior do que qualquer outro nome depois que veio para a Terra, né? Nós podemos ler isso em Filipenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Fala assim: mais do que isso, quando veio como homem, ele se humilhou e se tornou obediente a ponto de enfrentar a morte. Sim, morte numa estaca. Estou usando a tradução Novo Mundo. Vai traduzir cruz, eu não vou entrar nisso. Aí tem 9, ó. Por essa razão, Deus o enalteceu a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome. Então, por causa de sua generosidade, né, ele foi enaltecido perante Deus, os anjos e perante todos. Se nós lermos os versículos posteriores, nós iremos entender que todo joelho se dobrará diante dele. Tanto de pessoas que estão no céu, como pessoas que estão na terra. Então observe esse texto de Provérbios aqui, ó. Provérbios capítulo 11, versículo 25, que fala assim, ó: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Esse versículo talvez não possa parecer tão preto no branco. Você não dá assim e recebe, né? Mas é verídico, né? E eu sou a prova disso, né? Eu já encorajei várias pessoas nesse canal, ajudei, né, com o meu conteúdo. Depois eu mesmo fui encorajado por essas pessoas, né, que assistem o meu canal. E é por isso que eu acredito na Bíblia, né? Tem muitos dos textos que eu vejo acontecer assim que então, não tem como ser mentira isso aqui. É verdade, né? É como se você sentisse o poder de Deus sempre que algo acontece na sua palavra e se cumpre, né? Na verdade, toda oração que eu faço é uma experiência com Deus diferente. Bom, como já vimos no vídeo 1, tais indivíduos muitas vezes são os excêntricos da sociedade, né? Mas Jesus disse que o maior é aquele que serve. Aqueles que servem e aqueles que criam as coisas para beneficiarem os outros. E nós lemos em Lucas capítulo 22, versículos 26 e 27. Fala assim, ó: vocês, porém, não devem ser assim, mas o maior entre vocês se torne como o mais jovem, e o que está na liderança como aquele que serve. Pois quem é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é quem está à mesa, mas eu estou no meio de vocês como a quem serve. Então aquele que serve é o maior, né? A verdadeira liderança e grandeza envolve humildade e disposição para servir os outros. Claro que as pessoas no geral não veem assim, né? Elas querem ser servidas e não servir, né? Ainda mais hoje em dia, né? Só que assim, pratique o dar, mas não seja trouxa também, né? Por exemplo, seria errado a gente dar dinheiro para alguém que vai usar em apostas ou abusar em drogas ou álcool, né? Então, se a gente sabe, né, que a pessoa vai fazer isso, é melhor a gente não dar. Também não seria bom a gente dar coisas para alguém que é capaz de se sustentar, mas se recusa a fazer isso, né? Servir pessoas que estão te fazendo de bobo, né? Então, às vezes a gente tem que entender com quem está lidando. Devemos ajudar quem precisa, não quem não precisa. Precisamos fazer a diferença, né? Senão é só mais do mesmo, né? Também não podemos dar o que não temos, né? Quando queremos tanto praticar o dar, podemos acabar dando o que não temos, né? e o que não conseguimos, né? E é aí que começamos a ser trouxas. Com esse canal eu consigo dar exatamente o que eu tenho, que é conhecimento bíblico. E é uma coisa que eu amo e gosto de pesquisar. Eu sempre gostei, na verdade. Só que eu não podia ter canal, né? Uma vez eu perguntei pros anciãos, posso ter canal? Não, eu até tinha criado, eu mostrei pra ele, mandei pra ele. Apaga. Enfim. A Bíblia fala muito de dar, né? Dar ao pobre, né? Porque ele não pode ter, né? E nem te recompensar. Então, a chance de alguém sincero dar é maior. E se a pessoa pode ter ou fazer, por que ela não faz? Por isso que a Bíblia frisa bastante a gente dar aos pobres, né? Porque eles não têm como nos recompensar, né? Eles são carentes. Então, dar a alguém que já tem e tem capacidade de produzir, né? É mais do mesmo e não é produtivo, né? Então, não seja trouxa dos outros. Então, nós damos e ajudamos quem precisa. Deus deu perna e braços, as pessoas têm capacidade de fazer as coisas, né? Então a gente tem que ficar o tempo inteiro ajudando ninguém, não. Por isso, assim, ajude os necessitados, né? Então quando você ajuda quem não precisa, as pessoas te fazem de trouxa. Por isso eu digo, dê, mas não seja ignorante. Não contribua para o oportunismo, para a vagabundagem, para a gente folgado, né? Ou seja,
ou que vai te prejudicar, né? Favores sempre são bem-vindos, né? Desde que não contribua para a maldade, né? Não empreste uma faca para alguém que você sabe que vai esfaquear o outro. Se quiser saber mais, veja o vídeo que eu fiz do bonzinho, né? Que eu vou deixar também na descrição, no card, em tudo aí. Também nós devemos praticar o dar sem receber nada em troca. E é aí que muitas vezes há o pecado, né? E eu vou explicar isso no próximo vídeo dessa série, né? E onde entra a ignorância e a má interpretação, no que eu mostrei nesse vídeo. É você acreditar que o que te faz grande é o que você tem, e não o que você dá. É claro que você pode acreditar nisso, né? Mas na prática é diferente, né? As pessoas são lembradas pelo que dão. Bom, no próximo vídeo nós veremos que o conhecimento é um caminho sem volta.